Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós iremos estudar sobre linking words. O que é que são as linking words? Conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações ou duas frases, ok? Estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. Em português, nós temos exemplos de conjunção, de conjunções, que são as seguintes palavras: mas, porém, contudo, todavia, ou, no caso, no sentido de optar ou isso ou aquilo, nós utilizamos essas conjunções, portanto, porque, entre várias outras palavras. Nós temos ali exemplos na língua portuguesa de linking words. Nós temos ali a primeira. Li muitas vezes a receita para que não houvesse erros. Indica finalidade, no caso ali o para que indica finalidade, que está até destacado na frase. No segundo exemplo nós temos já chega de televisão. Leiam um livro ou joguem um jogo, que indica ali alternância, no caso, ou um livro ou um jogo, ok? No terceiro exemplo, nós temos: se você comer tudo, você poderá comer a sobremesa. Nós temos ali uma concessão, No caso da pessoa, se ela comer tudo, ela vai poder comer a sobremesa. As linking words, elas podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação ou explicação. E aí nós temos ali uma imagem, na tela com algumas palavras em inglês, que foi exatamente isso que eu falei para vocês. Nós temos o since, que é o desde, nós temos o yet, que é o ainda, nós temos o and, que é o e, que liga duas frases. Temos o because, que é o porquê, para a resposta. Nós temos o for, que significa para. Nós temos o but, que significa mas. Nós temos o until, que significa até. E nós temos também o however, que é uma palavra aí que também é utilizada como linking word, ok? Como uma conjunção, que é enquanto, ok? Classificação. Dependendo da função que desempenham, as conjunções em inglês são classificadas em coordinating conjunctions. Nós temos as conjunções coordenativas, que elas têm o objetivo de ligar palavras ou orações independentes que possuem a mesma classe gramatical. Geralmente elas aparecem no meio de frases, sendo as mais utilizadas and, que é o e, para ligação, o but, que significa mas, porém, contudo, todavia, for, que é pois ou para também, visto que, or, que significa ou, o nor, que significa nem isso, nem aquilo também, nós temos esse nor. Nós temos o so, que significa então, e yet, mas, contudo, porém. Exemplos: we can eat a salad or a vegetable soup. Nós podemos comer uma salada ou uma sopa de legumes. Aquele or ali no meio da frase, ele vai indicar, uma coisa ou outra, a possibilidade de escolher entre duas opções. Nós temos I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Aquele and ali, ele está ligando os dois elementos, para indicar ali que, no caso, eu gosto do meu trabalho e do meu chefe. Portanto, está ligando ali dois elementos numa frase. E por último, o último exemplo, I would go to the beach, but it's raining. Eu iria à praia, mas está chovendo. No caso ali você tem uma ação, porém ela não vai poder ser concluída, Então você vai utilizar o but, ok? Que é o mas.
Classificação. Correlative conjunctions, no caso as conjunções correlativas, da mesma forma que as conjunções coordenativas, as correlativas também têm a função de ligar elementos que possuem a mesma função gramatical. Nós temos ali, a diferença entre elas é que as correlativas, as conjunções correlativas, no caso correlative conjunctions, apresentam mais de uma palavra, sendo que as mais utilizadas são as, a tradução fica tão como. Por exemplo, she is as beautiful as her sister. Ela é tão bonita quanto a irmã dela. Né? Nós temos ali esse as e o as para poder, né, indicar essa questão aí de relação, né, entre o início da frase e o final. Nós temos not only, but also, não só, mas também, né? He's not only intelligent, but also beautiful. O exemplo nós temos, ele não é só inteligente, mas também bonito, né? No caso ali, se você quer falar sobre as qualidades de uma pessoa, né? Você vai utilizar essas palavras aí. E nós temos também either, or, que aí traduzido ficaria qualquer um, ou, e aí o exemplo. You can travel either by plane or by train. Você pode viajar de avião ou de trem. Né? Como você tem aí duas possibilidades, você vai utilizar essas linking words, essas conjunções. Subordinating conjunctions, no caso as conjunções subordinativas, elas ligam orações dependentes, dependent clause, com outras independentes, independent clause. Ou seja, elas são diferentes das coordinating conjunctions, que a gente já viu, né, as conjunções coordenadas, que ligam frases independentes. Uma oração independente é aquela que já contém um sentido completo. Por exemplo, I go to the beach. Eu vou para a praia. Já as orações independentes necessitam de outras para fazerem sentidos. Por exemplo, because it was cold, porque estava frio. Note que sozinha ela não possui um sentido completo e, portanto, necessita de outra ação para completá-la. Por exemplo, because it was cold, I took a coat. Porque estava frio, eu levei meu casaco. No caso ali, se eu falar somente a frase porque estava frio, ela não vai ter sentido, ok? Ou eu vou ter que adicionar alguma frase após essa que eu disse anteriormente, né, para que ela possa ter um sentido, ou então uma frase antes dela, né, para manter esse sentido aí na frase, ok, gente? Let's remember. Conjunções, linking words, são palavras que atuam como elementos de ligação, como nós vimos, né, desde o início da aula. As linking words podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação, etc. Nós temos 3 tipos de classificação, como nós vimos, né? As conjunções coordenativas, as conjunções correlativas e as conjunções subordinativas. Em inglês, nós dizemos coordinating conjunctions, as correlative conjunctions e as subordinating conjunctions. As mais usadas em língua inglesa, quais as conjunções mais utilizadas? Nós temos ali o although, traduzido como embora ou apesar de. Esse tipo de conjunção faz uma ressalva de que não anula o argumento principal. Por exemplo, she traveled by plane, although she was afraid of flying. Ela viajou de avião, apesar de ter medo de voar. Nós temos um segundo exemplo. Although the sun is shining, it's cold. Embora o sol esteja brilhando, está frio. Né? Vocês viram aí que o although, ele vai, né, ser utilizado ali para dar uma ideia de, né, adversidade. A segunda nós temos o and, traduzida como e, é uma conjunção adicional,
ok? Conforme o nome indica, ela adiciona informações à frase. Exemplo, she visited Los Angeles and New York. Ela visitou Los Angeles e Nova York, né? No caso ali, ela visitou duas cidades, você vai utilizar o e, em inglês, and, ok? He speaks German and Russian. Ele fala alemão e russo, né? No caso ali, são duas línguas. Você vai utilizar o e novamente para poder ligar, né, esses dois elementos. Nós temos o because, que é traduzido como porque, que é uma conjunção explicativa. Geralmente você usa para, né, dar respostas. Ela é utilizada para explicar algo também. Nós temos dois exemplos. They are studying because they will have an important exam tomorrow. Eles estão estudando porque terão uma prova importante amanhã, né? Dali nós temos o motivo pelo qual a pessoa está estudando, então você vai utilizar esse because, que é o porquê, ok? Na segunda frase, we didn't go to the beach because it was raining. Nós não fomos à praia porque estava chovendo, né? Nós temos aí um motivo pelo qual nós não fomos para um local, né? No caso ali, estava chovendo, então você vai utilizar o porquê, né? Because. But, traduzido como mas, but é uma conjunção adversativa, ou seja, indica ideias opostas. Exemplo, I would like to travel, but I have no money. Eu gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro algum, né? Então, nós temos o but ali, que é algo, né, contrário ao que, no caso, a vontade, né, da pessoa. However, entretanto ou no entanto, however é uma conjunção adversativa, ou seja, ela indica ideias opostas. Vamos ali, por exemplo. His vote, however, didn't change anything. O voto dele, no entanto, não mudou nada. Ok? Nós temos ali o however, né? Ele é utilizado, geralmente ele é utilizado no meio de frase, ok? Nós temos o if, traduzido como se, é uma conjunção condicional. Conforme o nome indica, ela expressa uma ideia de condição. Por exemplo, if I had money, I would buy a house. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. E o or, traduzida como ou, é uma conjunção alternativa. Assim, indica a ideia de alternância ou opção. Por exemplo, which is your favorite color? Blue or green? Qual a sua cor favorita? Azul ou verde? Que dá, né, a ideia aí de opção entre dois elementos ou mais, ok? Em uma frase. O próximo exemplo nós temos, are they brothers or cousins? Eles são irmãos ou primos, ok? Aí, né, novamente, essa questão aí da opção, no caso, o or vai, né, poder proporcionar essa questão aí da alternância aí na frase, ok? Por hoje a nossa aula foi finalizada, ok? Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.